Bom dia. Uma das coisas que eu mais vejo alguns advogados tendo dificuldades é em fazer seleção de advogados com currículos e tal. Eu penso que fazer seleção de advogados por currículo, pelo currículo, através do currículo, já é algo totalmente ultrapassado, né? Eu nem recomendo esse tipo de coisa, mas muitos advogados mais tradicionais insistem, né, em pedir currículo e tudo, então vamos começar por aí. Eu fiz um assistente, ele é muito interessante. Basta fazer o upload aqui dos currículos, vou escolher alguns aqui, PDF ou Word, não importa, ele faz a seleção sempre muito fiel aqui ao documento, né? Não importa em que formato esteja, desde que o ChatGPT consiga processar. Então, uma vez que eu faço aqui a seleção dos documentos, o assistente vai fazer uma comparação baseado em um checklist de, como eu posso dizer, características adequadas para advogados júniores. Então ele está aqui fazendo, olha, com base nas instruções e checklist fornecidos, irei realizar. Então, etapas. Ele vai fazer análise individual, fazer uma tabela classificatória e as recomendações. E aqui ele vem, olha, você deseja que eu comece com um candidato específico ou proceda com a ordem, com a análise da ordem. Eu vou e coloco aqui, ó, pode proceder com todos os CVs anexados. Ou seja, para ele não gastar tanto dinheiro, né, quanto mais texto ele coloca aqui, ele pergunta, você quer algum candidato em específico? Então, isso já é uma programação para o ChatGPT e para as outras também, para poder economizar. Então ele vai falar, olha, análise individual são 45 pontos, interpessoais 35, tralá, tralá. Ele começa a análise. Então, da primeira candidata, olha, em habilidades técnicas, ele tem 32 de 45. Aí tá lá, pesquisa jurídica, elaboração de peças, 13 de 15, domínio do pacote Office, 3 de 5. Ou seja, se essas coisas não estiverem no currículo dele, por exemplo, aqui tinha análise de jurimetria e legal design, não tem no currículo, então é 0 de 5. Ou seja, teria 5 pontos aqui, né? E aí vem análises interpessoais, comunicação, trabalho em equipe, proatividade, enfim. Aí tem a primeira candidata, que é a Anne, depois ela passa para a segunda candidata, que é a Jéssica, e vai fazendo essas mesmas análises. É claro que tudo isso, ele foi baseado, esse assistente, dentro de o que a gente chama, eles chamam, né, de base de conhecimento. Então, a primeira base de conhecimento é um checklist que a gente disponibilizou. Então, tem as habilidades técnicas, tem a elaboração de peças, tem a questão do domínio do pacote Office e ferramentas digitais, tem conhecimento de jurimetria e legal design, acompanhamento processual e gestão de prazos, e por aí vai. Então, depois, lá no final, ele fala: olha, eu vou fazer aqui uma compilação de 80 a 100 pontos, é excelente, de 60 a 79, assim sucessivamente. O legal é que isso aqui é só o checklist. E depois ele tem algumas instruções, né? Aqui a base de exemplos, que está lá dentro da base de conhecimento dele, as instruções para que ele tenha um ajuste fino, né? E depois o prompt propriamente dito. Né? Então, o que a gente viu? Que ele processa com mais fidelidade quando o prompt está em inglês e tal. E aqui, ao final, ele foi lá o terceiro candidato, próximos candidatos. Olha, a análise para os 3 primeiros candidatos foi concluída. Estou avançando com os currículos para lateral, além da tabela classificatória e recomendações finais. Por favor, avise se precisar. Então eu falei, vou colocar aqui, continue. Ou seja, se você não der o continue, ele vai parar por aqui. Então essa é uma das coisas que estão meio limitadas aqui, né? E inclusive dentro aqui da, do assistente eu coloco lá, né? Se ele não trouxer a tabela, você já escreva o continue aí. Então ele vai passar lá, fazer uma passagem rápida para todo o que ele colocou,
e ainda faltam mais 2 candidatos, além dos 3 aqui que ele trouxe. Então isso é uma coisa muito bacana para a gente ter um acelerador assim para fazer essa parte que é a da seleção, né, de advogados, o que eu acho que é uma mão na roda para a gente não perder tanto tempo. Então, daqui a pouco eu mostro como é que ficou a tabela. Então, para concluir, vocês vejam aqui que a partir do momento que eu dei um continue, né, ele veio com a tabela classificatória. Então ele traz aqui os 5 primeiros candidatos, ele dividiu em 3 grandes blocos aqui, né, hard skills, soft skills, desenvolvimento profissional, a classificação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto currículos. Então é uma forma muito interessante para a gente ganhar velocidade na hora de fazer a parte de seleção de advogados. Esse aqui está previsto apenas para advogados júniores, como está aqui. Depois eu compartilho direitinho o link do assistente com vocês.